coisa querida da minha vida, a professora Adriane Faldi, continuando esse nosso tópico de teoria geral dos direitos fundamentais, e essa é uma daquelas partes bem importantes do artigo 5º da Constituição, parágrafo 1º, que vai falar a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais. Esse talvez é um dos tópicos dessa parte de teoria geral que a galera mais se perde, mais, sabe, dá aquela arranhada. Então, não se preocupe que a tia vai acertar a tua vida aí, nós vamos entender bem certinho como é que funciona esse negócio de aplicabilidade. Vou dar bisuzinho pra gente acertar a questão de prova, então eu tenho certeza que terminando essa aula, isso aqui vai ficar bem mais fácil aí na tua cabeça, beleza? Então vem comigo para os slides, vamos ver o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal diz assim, ó, no artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso aqui é pressuposto para a vida. Veio lá na prova. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Errada. Tem aplicação imediata. Mas o que é isso, aplicação imediata? Quando o Constituinte fez a Constituição, a ideia dele era dizer o seguinte, olha, você está vendo esse bando de direito, esse monte de coisa que eu coloquei ali na Constituição, está vendo esse monte de direito que eu reconheci aqui no artigo 5º? Você fala, nossa, tô vendo aqui, tô vendo que bonito, que bacana. Pois é, mas não é só para bonito, viu? Isso aqui está aqui escrito na Constituição, mas é para vocês aplicarem. Não é para ficar aqui só no mundo das ideias, no mundo, nossa, que lindo, as pessoas têm liberdades. Uau! Não, é para você, Estado, implementar esses direitos. É para você garantir esses direitos às pessoas. É isso que a Constituição quis dizer com aplicação imediata. Por isso que a gente não pode confundir o conceito de aplicação com o conceito de aplicabilidade, que é a eficácia da norma da Constituição Federal. E por isso vou fazer um esqueminha aqui para você. Me acompanhe. Nós podemos dizer, então, partir do pressuposto, falou, as normas garantidoras, as normas e direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, certo, não discute e é isso aí mesmo, tá. Agora, quanto à aplicabilidade, a história muda. Aplicabilidade é sinônimo de eficácia. E eficácia é sinônimo de efeitos, ok? As normas constitucionais, todas elas possuem dois tipos de eficácia. A chamada eficácia jurídica e a chamada eficácia social. Então, vamos lá? Eficácia jurídica e eficácia social. A eficácia jurídica, todas as normas da Constituição têm. Repete aí, ó. Todas as normas da Constituição Federal possuem eficácia jurídica. E o que é eficácia jurídica? Essa capacidade que todas as normas constitucionais têm de dizer para as outras abaixo dela que não pode contrariar o seu texto. Então, se eu te perguntar assim, falar assim, pode vir uma lei contrariando alguma coisa que está escrito na Constituição? Você vai dizer, claro que não. Esse poder, esse efeito que a norma da Constituição tem de dizer, ei, vocês abaixo de mim aqui, vocês não podem me contrariar, é o que nós chamamos de eficácia jurídica. Então, eficácia jurídica é essa capacidade que todas as normas da Constituição têm, não é uma nem outra, é todas as normas da Constituição têm, é de estabelecer um parâmetro de constitucionalidade, você estabelecer aquilo que se entende como constitucional. Não importa qual é a norma que está abaixo aqui, elas nunca vão poder contrariar isso que está escrito na Constituição Federal, sob pena de serem reconhecidas como inconstitucionais. Isso é que nós chamamos de eficácia jurídica. Você anota assim, ó. A eficácia jurídica, ela também é chamada de eficácia negativa, ou ainda de efeito paralisante. Então, vou colocar aqui, ó, a eficácia chamada de negativa ou de efeito paralisante. Isso significa que as normas previstas aqui na Constituição, e eu puxo mais uma setinha aqui, ó, as normas estabelecidas aqui na Constituição, elas revogam outras normas contrárias. Então, vamos lá?
Toda e qualquer norma abaixo da Constituição, que for contra o texto da Constituição, deve ser reconhecida como inconstitucional. Então, ela deve ser revogada, ela não deve produzir efeitos no mundo jurídico. Você entendeu isso? Isso é que nós chamamos de eficácia jurídica. A eficácia jurídica, ela se dá de forma direta, imediata e vinculante. E eu repito, todas as normas da Constituição produzem esse tipo de eficácia. Então, eu só vou escrever tudo aqui, porque vocês vão me perguntar o que é esse aqui, né? De efeito paralisante. Tá lá na Constituição, não pode contrariar. Nós chamamos de eficácia negativa, dizer, ei, você não pode ir contra mim, eu sou a norma da Constituição, eu paraliso, eu revogo toda e qualquer norma contrária ao texto da Constituição. Essa eficácia jurídica se dá de forma direta, ou seja, está aqui na Constituição, diretamente já está dizendo, ei, isso é inconstitucional, você não vale, né? Você não pode me contrariar. Ela produz esse efeito de forma imediata, não precisa de nada que venha depois para dizer que ela vai produzir esse efeito. Está lá na Constituição, já está dizendo que não pode contrariar. E ela opera efeitos vinculantes. O que é isso? Ela está dizendo assim, ó, legislativo, na hora de você legislar, você não pode legislar contra mim. Você não pode criar uma lei contra algo que está escrito na Constituição. Judiciário, na hora de você julgar as coisas, você tem que julgar as coisas de forma compatível ao que está previsto aqui na Constituição. Ok? Então, recapitulando tudo que a gente falou, que isso aqui é pressuposto para tudo que a gente vai continuar aqui. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Pronto, partimos desse pressuposto. Aplicação imediata. Agora, a aplicabilidade, que é a produção de efeitos, a gente tem que analisar. Eu tenho a eficácia jurídica e a eficácia social. Quanto à eficácia jurídica? Tá lá a norma da Constituição, poderosíssima, falando o quê? Ninguém me contraria, tô aqui no topo da pirâmide, entendeu? Sou a fera, sou a Beyoncé das normas, ninguém me contraria. Ninguém me contraria, chamamos de eficácia negativa, de efeito paralisante, e tem a capacidade ainda de revogar qualquer norma que for contrário ao que está previsto na Constituição. Essa eficácia se dá de forma direta, imediata e vinculante, uma vez que vincula os demais atos no ordenamento jurídico. Quem tem essa eficácia? Todas as normas da Constituição, ok? Tá. E a eficácia social, o que é isso? A eficácia social é a capacidade que uma norma da Constituição tem de produzir diretamente efeitos na minha ou na sua realidade social. Isso porque a Constituição, ela estabelece normas, mas que você olha para elas e fala assim, nossa, eu consigo exercer você diretamente. Do que está escrito ali, nossa, eu já consigo exercer. São chamadas de normas autoaplicáveis. Entretanto, tem um tipo de norma que ela não é autoaplicável. Ela declara um direito fundamental, ela prevê um direito fundamental, mas para produzir efeitos na realidade social, para mim e para você no nosso dia a dia, ela vai precisar de uma outra norma, de algo que venha integrar a sua eficácia e produzir efeitos sociais. Eu vou exemplificar depois, vai ficar tudo bem claro e bem fácil de você entender. Por isso que a gente pode dizer assim, ó, todas as normas constitucionais produzem eficácia jurídica, mas nem todas as normas da Constituição produzem eficácia social. E daí, quanto à eficácia social, nós podemos estabelecer dois tipos de normas, aquelas que produzem eficácia social e aquelas que não produzem eficácia social. Aquelas que produzem eficácia social, nós chamamos de normas autoaplicáveis ou autoexecutáveis. Vamos anotar. Então, normas que possuem eficácia social são as chamadas autoexecutáveis. Vou pôr autoaplicáveis, que eu gosto mais por causa da palavra aplicabilidade. Então, autoaplicáveis. E a gente sabe que tem algumas normas que não são autoaplicáveis, ou seja, não produzem eficácia social. A eficácia social, ela também é chamada de eficácia positiva. Então, se vier lá, as normas que possuem eficácia positiva, está falando de quem? Está falando da eficácia social.
Então, quanto à eficácia social, eu tenho um grupo de normas que produzem eficácia social e eu tenho outro grupo de normas que não produzem eficácia social. Aí tem um cara, eu vou te contar essa história que ela é muito boa. Aí tem um cara famoso no direito constitucional, uma teteia, que é o tal do José Afonso da Silva. Esse cara olhou para as normas da Constituição e falou assim, você é autoaplicável. Olhou para outra, você não é autoaplicável. Aí olhou para outra e falou assim, você é autoaplicável, mas você é um pouco diferente. Você é autoaplicável, mas você funciona assim. E ele começou a classificar, então, as normas da Constituição quanto à produção ou não de eficácia social. E daí que ele disse assim, ó, as normas autoaplicáveis podem ter eficácia plena ou podem ter eficácia contida. Mas existe um tipo de norma aqui, ó, que não produz eficácia social, que ele chamou de normas de eficácia limitada. Então, olha aqui que o cara falou. Ele falou assim, tem algumas normas da Constituição que são autoaplicáveis. E elas podem se aparecer, elas podem acontecer de duas formas distintas. Aí ele chama um primeiro grupo de plena e outro grupo de contida. E ele falou, e essa aqui ela não é autoaplicável, ou seja, ela não produz eficácia social. E ele chamou de normas de eficácia limitada. Só que cuidado com isso. Veja que as normas de eficácia limitada, elas não possuem o quê? Eficácia social. Mas você concorda comigo que as normas de eficácia limitada, elas possuem algum tipo de eficácia? Qual? Eficácia jurídica. Porque todas as normas da Constituição possuem eficácia jurídica. Então, se a gente for representar aqui, ó, para você não perder essa informação que é importante. As normas de eficácia plena, como ela é uma norma da Constituição, ela tem eficácia jurídica. Sim? Negativo, porque todas têm. Então, todas têm eficácia negativa. Agora, quais têm eficácia positiva? A plena e a contida. A limitada não possui eficácia social. Como que isso aqui cai na sua prova? Cai dizendo assim, ó, que as normas de eficácia limitada não produzem efeitos ou não possuem eficácia. Errada. As normas de eficácia limitada, elas só não vão ter eficácia social, mas elas vão ter sim eficácia jurídica. Você entendeu isso aqui? Então, muito bem. Então, esse primeiro ponto aqui, a gente tem que estar bem entendido para a gente analisar agora cada uma dessas normas. Então, a gente vai analisar agora como que funciona quanto à eficácia social, as normas de eficácia plena, contida e limitada. Começando pelas normas de eficácia plena. As normas de eficácia plena, quanto à sua aplicabilidade, elas se aplicam de forma direta, por aqui, imediata, imediata e integral. Como assim? As normas de eficácia plena, elas estão lá na Constituição, lindas, maravilhosas, e ela está dizendo assim, ei, é isso aqui que eu estou falando e ninguém pode dizer o contrário, inclusive ninguém pode dizer menos do que eu estou dizendo. Então, ela declara um determinado direito, ela assegura uma determinada garantia e ela fala, ei, você que vem abaixo de mim, você, norma infraconstitucional, não pode reduzir o meu alcance, não pode dizer menos do que eu estou dizendo aqui na Constituição. Quer ver um exemplo? Quando a Constituição ela veda a prática da tortura, tratamento desumano ou degradante. O que ela está dizendo? É vedada a prática da tortura, tratamento desumano ou degradante. Beleza. Será que pode vir uma legislação infraconstitucional, uma lei abaixo da Constituição, dizendo assim, é possível torturar nesse e naquele caso? Não pode, porque a Constituição é taxativa. Ela fala, é vedada a tortura, o tratamento desumano ou degradante. Então, qualquer coisa que uma lei estabeleça, falando de tortura ou trazendo possibilidades de se torturar, isso seria o quê? De cara inconstitucional. Veja que é possível que venha uma lei sobre tortura, tanto que a gente tem a lei de tortura. Só que essa lei não pode diminuir aquilo que a Constituição estabeleceu.
Você está me entendendo? Isso é ser uma norma de eficácia plena. E na sua prova, o que cai são os exemplos. Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplos de normas de eficácia plena. Vou colocar em azul aqui, ó. Então, a vedação da tortura, do tratamento desumano ou degradante. Quer ver um outro exemplo? A gratuidade do transporte coletivo urbano, aos maiores de 65 anos. Então, por exemplo, quando a Constituição diz assim, ó, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano. Essa é uma norma de eficácia plena, porque ela está dizendo assim, ei, seu idoso, você fez 65 anos, é garantido, hein? É garantido que você vai andar de busão gratuito. Ah, professora, mas será que pode vir uma lei de um município dizendo assim, ó, aqui para andar de busão gratuito é 70 anos? Pode fazer isso? Não pode. Veja que a lei, a norma infraconstitucional, não pode diminuir aquilo que uma norma de eficácia plena declarou. Então, pode vir uma lei municipal falando do transporte coletivo urbano? Claro que pode. Pode vir, por exemplo, uma lei municipal dizendo que para andar de busão gratuito pode fazer isso com 60 anos? Pode. O que não pode é uma lei vir e diminuir aquilo que a Constituição garantiu. Então, pode dizer que com 60 anos anda de busão gratuito? Pode, porque daí eu não estou diminuindo, estou ampliando aquela garantia constitucional. Agora, se falar para andar de busão gratuito tem que ter 70, opa, daí eu estou diminuindo aquilo que a Constituição disse. Você está me entendendo? Então, ela nunca pode reduzir o alcance daquela norma da Constituição Federal. Tá? Um outro exemplo são os remédios constitucionais. Imagine que a Constituição, ela reconhece lá, né, os remédios constitucionais. Um grande exemplo é a liberdade de locomoção. Então, a Constituição reconhece e assegura um remédio constitucional chamado habeas corpus. E o habeas corpus, então, é um remédio constitucional que serve para proteger a liberdade de locomoção. Sempre que alguém se achar ameaçado ou tiver efetivamente uma restrição à sua liberdade de locomoção por um ato de ilegalidade ou abuso de poder. É assim que diz a Constituição. Será que poderia vir uma lei dizendo assim, para se valer do habeas corpus, só pode ter a efetiva restrição da liberdade de locomoção. Ou seja, não cabe habeas corpus quando alguém estiver ameaçando a liberdade de locomoção de alguém. Será que pode vir uma lei dizendo isso? Não pode. Por quê? Porque a Constituição garantiu o habeas corpus quando houver a restrição ou quando houver a ameaça. Então, a norma de eficácia plena é aquela que, para produzir os efeitos sociais, os efeitos na minha e na sua vida social, elas não precisam de nada. Elas se aplicam de forma direta, imediata e possuem efeitos integrais. Então, está lá escrito na Constituição que eu posso me valer do habeas corpus? Maravilha, eu vou lá e posso fazer um habeas corpus. Eu aplico essa norma da Constituição de forma direta. Está valendo para quando, Conste? Para já, imediatamente. Ah, Conste, posso diminuir o que está escrito aqui? Não, não posso. Então, a norma de eficácia plena é aquela que possui aplicabilidade direta, nasceu na Conste, já estou aplicando imediatamente. Assim que apareceu lá, já está valendo e ainda produz efeitos integrais. Não pode vir uma norma infraconstitucional diminuindo o alcance daquilo reconhecido na Constituição Federal. Ok aqui? Beleza. Essas são, então, as normas de eficácia plena. Um outro exemplo que eu gosto de colocar também é o direito de resposta. Reconheceu o STF que o direito de resposta é uma norma de eficácia plena. Então, o direito de resposta proporcional a agravo, além da indenização aqui, é uma garantia, é um direito reconhecido como norma de eficácia plena. Beleza? Beleza. E as normas de eficácia contida? As normas de eficácia contida, elas se diferenciam das normas de eficácia plena porque elas podem ter o seu alcance diminuído. Então, as normas de eficácia contida, elas possuem aplicabilidade. Lembra que elas são autoaplicáveis, né? Sim. Então, elas se aplicam de forma direta, de forma imediata, mas ela pode
não ser integral. Ela pode não ser integral. O que isso significa? Diferentemente da plena, então a plena opera efeitos de forma direta, a contida também, tá lá, não precisa de outra norma para ela produzir efeitos, diretamente já está valendo. Vale para quando, coach? Para já, imediatamente. Só que a diferença aqui, ó, é que a norma de eficácia contida, ela permite que venha uma norma infraconstitucional, alguma coisa que está abaixo dela e que diminua o seu alcance. Lembra que a plena não permite isso. A plena está dizendo isso e ninguém pode dizer menos do que ela garantiu. Agora, a contida não. A contida, ela permite que se reduza o seu alcance, que se diminua aquilo que a Constituição está garantindo. Quer ver um exemplo? Que eu acho que dá para a gente visualizar bem isso aqui, ó. A Constituição diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, aí Brasil, o negócio é o seguinte, bora trabalhar, isso aqui não é lugar para vagabundo, o negócio é a gente produzir riqueza, vamos, chop, 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 todo mundo trabalhando. Ah, vamos trabalhar como, Constituição? Livre. É livre, livre, livre. Livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas, se existir uma lei regulamentando determinada profissão, exigindo determinadas qualificações para o exercício daquela profissão, você vai ter que cumprir aquilo que está previsto na lei. Então, veja, o direito é desse tamanho, é livre? É! Só que pode vir uma lei e diga assim, é mais ou menos. Você vai ter que cumprir isso, isso, isso para exercer aquela determinada profissão. Quer ver um exemplo? Advocacia. Para o cara poder falar assim, sou advogado, não fala, né, sou advogado, né? Tem gente que fala advogado. Sou advogado, para ele poder falar isso, o que ele tem que fazer? Basta ele fazer os 5 anos da faculdade? Não. Ele tem que fazer pelo menos os 5 anos da faculdade lá. Tem uns que fazem até mais, tem uns que fazem 8 até, que gosta muito da faculdade, né? Então ele tem que fazer pelo menos 5 anos de faculdade e daí ele tem que prestar o tal do exame da OAB. Se ele não passa do exame da OAB, ele não é advogado. Ele é o quê? Só bacharel. E bacharel é o quê? É nada. Bacharel é ninguém do mundo jurídico, entendeu? Ele é só o quê? Bacharel, não serve para nada, não pode fazer nada quase nessa vida. Então, para o cara falar sou advogado, ele tem que ter sido aprovado no exame da OAB. Mas veja que ele teria o direito à liberdade profissional, a exercer o ofício, o trabalho, a profissão dele. Pois é, mas a lei estabelece esse requisito, logo vai ter sim que cumprir esse requisito. Veja que o que a lei faz, ela diminui o alcance daquela norma da Constituição Federal. Você entendeu até aqui? Agora vamos mais. Se não existir lei reduzindo o alcance dessa norma da Constituição, ela vai produzir efeitos como se fosse uma norma de eficácia plena. Quer ver? Vamos pensar num ofício, num trabalho que não tenha regulamentação. Uma atividade bem famosa. Coaching. Para a pessoa ser coaching, o que ela precisa? Dizer que é coach. Mais nada. Sou coach. Sou coach. Se eu falar pra você assim, ó, sou coach, sou coach. Sou coach. Pronto. E quem vai dizer o contrário? Ninguém. Por quê? Porque é livre o exercício, qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, se eu quiser mudar o meu status lá no meu Instagram e falar assim, ó, sou coach. Sou coach. Por quê? Porque é livre. Não há regulamentação. Então, eu exerço esse meu direito previsto na Constituição de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão de forma livre. Aí eu posso ser coach o que eu quiser, né? Ter coach ser feliz, ter coach para ganhar dinheiro, ter coach para emagrecer, ter coach para estudar, ter coach qualquer coisa. E a pessoa pode dizer, sou coach. Agora, vamos imaginar que vem uma lei. Uma lei dizendo assim, ó, para você ser coach, você vai ter que fazer curso de coach, prova do coaching, não sei o que é do coaching e não sei o que é do coaching. Se tiver essa lei exigindo essas qualificações, você vai ter ou não que cumprir aquelas qualificações? Vai ter que cumprir. Você está entendendo? Então, o direito é desse tamanho previsto na Constituição, mas ele permite que venha uma norma e reduza o seu alcance. Você entendeu a diferença? Lá na norma de eficácia plena, isso não é permitido. A norma de eficácia plena, ela produz efeitos assim, ó, livremente, e ninguém diminui ela. A contida não. A contida permite que venha algo infraconstitucional reduzindo o seu alcance. Aliás, vou um pouquinho mais. Quem que pode
reduzir o alcance, restringir, então, uma norma de eficácia contida. Então, vou colocar assim, ó. As normas de eficácia contida, ela pode ser restringida por quais tipos de atos? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, pode ser pela própria Constituição Federal. Pela própria Constituição Federal? Então, a própria Constituição pode reduzir aqui o alcance de uma norma de eficácia contida. Quer ver um exemplo? O direito de reunião. O direito de reunião é uma norma de eficácia contida. E o direito de reunião, que é o direito da gente se reunir de forma pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, aquela história toda, ele é considerado como uma norma de eficácia contida porque a própria Constituição estabeleceu situações em que esse direito pode ser restringido ou mesmo suspenso. Quando? No estado de defesa e no estado de sítio. Então, o direito de reunião, ele se classifica como uma norma de eficácia contida porque a própria Constituição Federal foi lá e estabeleceu um limite, estabeleceu uma exigência aqui para o exercício desse direito, uma restrição ao exercício desse direito. Então, ela está dizendo, ei, pode reunir, pacífica, sem arma. Ei, mas no estado de defesa e estado de sítio, a história muda. Então, o direito é desse tamanho e a própria Constituição vem e reduz o seu alcance. Você entendeu? Além disso, quem pode restringir? As próprias normas infraconstitucionais, as leis. E o exemplo que eu dei aqui, ó, é a questão da liberdade profissional, do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Quer ver um outro exemplo? A liberdade de locomoção, que está muito na moda falar de liberdade de locomoção. A Constituição assegura o direito de ir e vir, né? De verdade, o direito de você transitar em território nacional, que é o direito de você ir e vir, inclusive o direito de você permanecer em território nacional. Esse direito ele é assegurado de forma bastante ampla em tempos de paz. Mas mesmo em tempos de paz, é possível a restrição da liberdade de locomoção das pessoas através da lei. Então, a Constituição Federal vai dizer que o exercício da liberdade de locomoção se dá nos termos da lei. Então, logo pode vir uma lei, ou seja, uma norma infraconstitucional, restringindo o exercício da liberdade de locomoção. Só que uma coisa a gente tem que ter em mente, né? É possível, sim, uma norma vir e reduzir aquilo que a Constituição está garantindo, mas desde que haja razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, desde que a redução do alcance dessa norma da Constituição faça sentido, tenha razoabilidade, tenha um motivo, né, para ser realizado. Ok isso aqui? Muito bem. Então, a liberdade profissional, liberdade de locomoção são exemplos aqui, né, de restrição dada pela própria lei. E eu posso colocar aqui também que ela pode ser restringida através de conceitos jurídicos indeterminados. Ai, meu Deus do céu, o que é conceito jurídico indeterminado? Quer ver um exemplo? A Constituição diz assim, ó, é garantida a propriedade. Aí vem na sequência. A propriedade tem que atender à função social. Então, a Constituição está dizendo assim, ei, todo mundo pode ter propriedade, eu garanto. Olha, se você tiver sua propriedade, eu estou aqui para proteger, para você ter a sua propriedade. Mas, sua propriedade tem que garantir a função social. Mas o que é função social? Função social é um conceito jurídico indeterminado. É um conceito que ele não está definitivamente regulamentado na própria Constituição. Então, é um conceito que muitas vezes vai ser atribuído num caso concreto. Quer ver um outro exemplo? Requisição administrativa. O Estado ele pode requisitar o uso de propriedade particular na iminência de um perigo público. Então, o Estado pode falar assim, ei, me empresta esse teu bem aí, essa tua propriedade, porque tá para acontecer um perigo público e eu preciso usar ela. Nesse caso, o que é iminente perigo público? Um conceito jurídico indeterminado. Então, eu tenho a minha propriedade, mas eu posso ter a restrição do meu direito de propriedade. Esse meu direito de propriedade, ele pode ser diminuído, ele pode ser restringido, mas através do quê? Do negócio chamado função social, que é um conceito jurídico indeterminado.
Ah, eu posso perder temporariamente a minha propriedade no caso de quê? Ah, no caso de iminente perigo público. Mas o que é iminente perigo público? Você está entendendo? Um conceito jurídico indeterminado. Então, o que você já tem aqui, ó, definido e entendido? As normas de eficácia contida são aquelas que possuem aplicabilidade direta e imediata, mas ela pode não ser integral. Ela pode não ser integral, por quê? Porque ela pode ter restrição do seu alcance. Essa restrição pode ser feita pela própria Constituição, pelas leis, ou através ainda de conceitos jurídicos indeterminados. Vou colocar aqui o exemplo para ficar igualzinho lá, ó. A função social da propriedade, iminente perigo público e por aí vai. Eu costumo dizer, ó, que a norma de eficácia contida é aquela que a Constituição fala, é isso, mas se pá, pode não ser tudo isso. Ela fala, mas opa, pode ser que não seja tudo isso. Quer ver um outro exemplo? Sempre é bom de aparecer em prova. A Constituição Federal vai dizer assim, ó, o civilmente identificado não se submete à identificação criminal. Então, o cara que tem identificação civil não precisa fazer identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Não é assim que a Constituição está dizendo? Então, ela está dizendo assim, ei, você que tem identificação civil, tem um documento, RG, um negocinho com foto, que eu consiga identificar que você é você mesmo, você não precisa fazer identificação criminal. Precisa lá tocar o pianinho, bater fotinho, tal, fazer identificação criminal. Mas pode ser que, se houver previsão em lei, mesmo você tendo identificação civil, eu vou ter que fazer identificação criminal. Então, o teu direito é assim, mas separa, lá. Geralmente, as normas de eficácia contida, não todas, mas geralmente as normas de eficácia contida aparecem como um direito, aí a Constituição vê assim, salvo nos casos, tal. Entendeu? Então, você pensa assim, ó, a norma de eficácia contida é isso aqui, mas separa, pode não ser tudo isso aqui. Você entendeu? Esse é o bizu para você memorizar aí as normas de eficácia contida. Lembrando, então, para eu fechar essa parte aqui, ó, que enquanto não vier a restrição. Então, enquanto não houver a restrição, as normas de eficácia contida operam efeitos como se fossem normas de eficácia plena. Então, por exemplo, no caso do direito à liberdade profissional, enquanto não houver uma lei regulamentando a atividade coaching, qualquer pessoa que queira fazer ou dizer que é coach pode ser coach. É livre. Vai exercendo esse direito como se fosse uma norma de eficácia plena. Agora, a hora que vier a lei, a hora que vier a restrição, opa, aí ela ficou contida. Então, enquanto não houver a restrição, as normas de eficácia contida operam efeitos como se fossem normas de eficácia plena, ok? Vou deixar aqui, então, para você que quiser fazer a sua anotação, dar o seu print. Muito bem, então ficamos por aqui nesse nosso bloco. Na sequência, no próximo bloco, falaremos a respeito das normas de eficácia limitada. Te espero lá!